Mateus, no capítulo 8, eu estou com expectativas em Deus. Eu creio que Ele vai fazer algo essa noite. Amém? Aleluia! O tema da palavra que está no meu coração essa noite é que por suas feridas fomos curados. Diga, por suas feridas fomos curados. Amém. Então eu quero falar essa noite, irmãos, sobre cura divina. Amém. Nós acreditamos de todo o nosso coração que a cura por meio da fé, ou a cura que vem de Deus de uma forma sobrenatural, ela sim é para os dias de hoje. Nós não acreditamos que as curas, os milagres e as coisas sobrenaturais ficaram no passado. Não, nós cremos, temos visto e experimentado que continuam de pé. Continuam para hoje. Ele continua curando paralíticos, ele continua removendo caroços, nódulos, ele continua devolvendo a vista dos cegos. Amém. E essa noite eu queria focar nas passagens bíblicas que nos mostram que um dos motivos pelos quais Jesus sofreu aquelas feridas e enfermidades foi para que hoje nós recebêssemos dele a cura divina. Amém. E eu quero começar lendo um texto de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 14. Senhor, eu me coloco diante de Ti, Pai, como um instrumento Teu para ser usado essa noite. Que você use as minhas mãos, que ao tocar nos doentes, sejam as Tuas mãos tocando o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, toca através de mim. Abraça através de mim, fala através de mim. Senhor, eu te peço inspiração, que não sejam palavras de sabedoria humana, mas que sejam palavras ungidas pelo Espírito, que penetrem no mais íntimo, que divida alma e espírito, juntas e medulas, e discirna os pensamentos e intenções dos corações. Eu creio nas palavras que saírem da minha boca, como flechas de fogo penetrando nos corações. Lança a tua rede essa noite, Jesus. No nome de Jesus, Pai, te pedimos. Amém. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 14, eu quero ler com os irmãos até o versículo 17, que diz assim: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomou-a pela mão, a febre a deixou, ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém. Vou ler novamente a parte B do versículo 17, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui o evangelista Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, ele está nos relatando vários momentos em que pessoas foram curadas. Alguns versículos anteriores, a Bíblia fala sobre a cura do servo do centurião, mas aqui, a partir do verso 14 em especial, esse texto bíblico, ele nos traz muitas lições preciosas. A primeira delas é que Jesus, ele era um inimigo das doenças.
A Bíblia diz que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Aonde ele chegasse, ele enfrentava e derrotava as enfermidades. Ele chega num dia de sábado em uma sinagoga, era o seu costume, os judeus frequentavam a sinagoga no sábado, é como que nós frequentamos a igreja ao domingo. Na época de Jesus, eles iam à igreja ao sábado. E todo sábado, como era o seu costume, ele ia à sinagoga. E a Bíblia diz que chegando na sinagoga no dia de sábado, ele viu ali uma mulher que tinha um espírito imundo que a mantinha encurvada. Aquela mulher possuía um espírito de enfermidade no seu corpo, que fazia com que ela tivesse um problema nos ossos, um problema na sua coluna, e ela andava encurvada. Quando Jesus vê aquela mulher, isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, Jesus chama aquela mulher à frente e diz assim: você está curada. Ele cura aquela mulher, ele impõe as mãos sobre ela e cura aquela mulher. Os dirigentes da sinagoga, poderíamos dizer assim, o pastor da sinagoga ficou chateado, porque era proibido ao judeu trabalhar no sábado. No sábado ele não poderia trabalhar, deveria ser um dia de descanso e de consagração a Deus. E eles consideraram que Jesus curar uma mulher era como se ele estivesse trabalhando. Veja o que a religiosidade faz, né? E Jesus fica revoltado, e ele diz assim: acaso eu não deveria libertar essa filha de Abraão, que por 18 longos anos Satanás a mantinha presa? Então perceba que a enfermidade, as doenças, são instrumentos do nosso adversário para oprimir, para aprisionar e para roubar as nossas vidas. Então, por onde Jesus passou, ele foi um inimigo das enfermidades. Aonde ele chegava, ele curava, ele libertava e ele trazia alívio para as pessoas. Amém, irmãos? A Bíblia fala em outro momento em que ele está num caminho, na estrada, se dirigindo a um povoado, e tem um cego na beira da rodagem. Todo mundo conhece a história dele, é o cego Bartimeu. Ou seja, um homem que estava em densas trevas. E aquele homem mendigava, a Bíblia diz que ele mendigava à beira daquela rodagem, até que ele escuta uma zoada fora do comum. Grande multidão seguia Jesus. Imagina, irmãos, uma estrada deserta, mas de repente um som de muitos passos, um som de muitas vozes, um som de risos, de alegria, e aquele homem cego que está ali sentado na beira da estrada, a sua capa está forrada no chão, ele está sentado, tem um potezinho ali para alguém botar uma esmola, e ele, quando ouve os passos se aproximarem, ele pergunta: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E alguém lhe diz: você não sabe? É Jesus de Nazaré que está vindo aí. E ele se lembra das histórias que ele ouviu. Ele se lembra que alguém contou a ele que 10 leprosos também foram curados em uma estrada. Ele se lembra da história que contaram a ele de que Jesus entrou num povoado, parou um enterro e ressuscitou o único filho de uma viúva. Ele se lembra de uma história que um viajante contou para ele. Alguém disse: olha, ele estava em casa, mas levaram um paralítico, destelharam a sua casa, desceram um paralítico na sala dele e ele curou o paralítico. Bartimeu se lembra de todas essas histórias, e quando os passos se aproximam, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia! Sabe, irmãos, ele faz uma declaração poderosa. Ele diz: Jesus, eu reconheço que tu és o Cristo, o descendente de Davi, o rei que esperávamos, o profeta que esperávamos, o santo de Deus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez você esteja na mesma situação que Bartimeu essa noite, desejando a misericórdia de Deus, desejando a compaixão de Deus. E aquele homem grita insistentemente:
Até que alguém incomodado, sempre vai ter alguém tentando roubar a sua fé. Até mesmo no meio do povo de Deus. Alguém chega para Jesus e diz assim: manda que ele se cale. Está nos incomodando esse homem gritando atrás de nós. Mas Jesus diz assim: tragam-o aqui. E alguém chega para ele e diz: ânimo, homem, ele está te chamando. Irmãos, Bartimeu, ele estava com tanta fé de que a vida dele ia mudar, que a capa que ele usava para pedir esmola, a Bíblia diz que jogando a sua capa ao lado, ou seja, uma atitude de que eu não vou mendigar mais. Esse é o grande encontro da minha vida. Esse é o grande dia da minha vida. Ele joga a sua capa ao lado, vai até Jesus, alguém o guia, ele chega diante daquele rosto sereno, meigo, lindo, maravilhoso de Jesus. Jesus certamente o fita nos olhos e diz: o que queres que eu te faça? Aleluia! Feche os olhos. Bartimeu estava perdido nas suas densas trevas, mas de repente ele se encontra diante do sol da justiça. De repente ele se encontra diante daquele que é mais resplandecente que o sol. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Abra os olhos. E ele diz: devolve-me a visão. Aleluia! Imediatamente ele volta a ver. Irmãos, daquele momento em diante, Bartimeu passa a seguir Jesus. Amém? E foi assim durante toda a vida do Senhor Jesus. Aonde ele chegava, ele curava os enfermos. Em Jerusalém, nos tempos de Jesus, e até hoje existem as ruínas lá, você pode botar no YouTube, Tanque de Betesda, e você vai ver lá as ruínas, na cidade velha de Jerusalém. Em Jerusalém existia um tanque na época de Jesus, e esse tanque ele era místico. Esse tanque ele era diferenciado. Existia uma lenda, mas na verdade era real mesmo, na cidade, que de vez em quando um anjo de Deus movia as águas daquele tanque, e o primeiro que tocasse nas águas seria curado. Aleluia! Aleluia! E Jesus vai até esse tanque. E quando ele chega no tanque, ele fica sabendo. Não sei se alguém contou a ele, ou não sei se ele ficou sabendo por uma revelação do Espírito Santo. Mas quando ele chega no tanque de Betesda, a Bíblia diz que ali viviam muitos moribundos, muitas pessoas doentes, paralíticos, enfermos, muitas pessoas que mendigavam, que viviam de uma forma terrível. E ele chega até aquele lugar, e ele fica sabendo que ali tem um paralítico que está há 38 anos esperando para ser curado. Irmãos, é tempo demais para alguém estar doente. Quando Jesus fica sabendo disso, ele vai imediatamente até o homem e diz assim: você quer ser curado? Imagina aquele homem paralítico, 38 anos em cima daquela maca, na beira daquele tanque, junto de outros muitos doentes. Jesus vai até ele. Jesus era um homem aparentemente comum. Aquele paralítico não sabia que aquele galileu era o Cristo. Então Jesus chega até ele e diz: você quer ser curado? O homem paralítico, não sabendo quem Jesus era, ele diz assim: eu não tenho quem me ajude. Sempre que as águas se movem, outro vem e entra no meu lugar. Irmãos, 38 anos acamado. Aquele homem não tinha nenhum amigo que o ajudasse a entrar nas águas, quando o anjo de Deus movia as águas. Você lembra da história do outro paralítico que 4 amigos o carregaram até a casa de Jesus em Cafarnaum?
Quando eles chegam na casa de Jesus, a multidão cercava a entrada da casa, era impossível que eles conseguissem chegar até Jesus. O que eles fizeram, os 4 amigos, arrodearam a casa, subiram pela lateral da casa, destelharam a parte do teto e desceram a maca. Mas diferente daquele paralítico que tinha 4 amigos, esse paralítico não tinha nenhum amigo, nenhum parente, ninguém por ele que o ajudasse. E ele logo expressa sua frustração para Jesus. Ele diz: não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho um sobrinho, um irmão, um tio, um avô, um pai, eu não tenho ninguém que me ajude. Mas durante aqueles 38 anos em que ele esteve ali, esperando algo de Deus, Deus o contemplava. Eu gosto de pensar, irmãos, que Deus nunca deixou aquele homem só. E de repente Deus guia Jesus até aquele tanque. Você quer ser curado? Não tenho ninguém que me ajude. Sempre que o anjo move as águas, outro vem e pula nas águas primeiro que eu. Mal sabia aquele pobre paralítico que ali estava o Senhor dos anjos. Ali estava o Rei da Glória, ali estava o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, ali estava a rosa de Saron, o lírio dos vales, aleluia! E Jesus olha para aquele paralítico, irmãos, e diz: levanta, toma o teu leito e anda, aleluia! As suas palavras não são palavras ao vento. As suas palavras não são palavras comuns, são palavras ungidas que não voltam vazias, mas prosperam para aquilo que elas foram designadas a fazer. Quando Jesus disse àquele paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Aleluia! Algo aconteceu no corpo daquele paralítico. Irmãos, 38 anos deitado em uma maca. Aquele homem tinha, sem dúvida, as pernas atrofiadas, os ossos enfraquecidos. O dia que você visitar uma UTI, e lá tiverem pessoas que estão há muitos anos, ou há muitos meses, entubadas, em coma, observe os membros daquelas pessoas. São fininhos, atrofiados, o músculo ele atrofia pelo desuso. Então as pernas daquele paralítico eram finas, fracas, até os seus vasos sanguíneos não eram dilatados. Mas quando Jesus diz: levanta, toma o teu leito e anda, as palavras que saíram da sua boca tocaram em cada célula daquele homem. Aleluia, os ossos receberam vigor, os vasos sanguíneos foram dilatados, as terminações nervosas receberam um choque do poder de Deus. E de um salto, irmãos, o Espírito Santo, ele também é o Espírito da fé. Quando Jesus falou aquelas palavras para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda, o Espírito da fé entrou no coração daquele paralítico. Uma confiança nasceu dentro dele. Uma confiança que ele nem sabia que tinha. Uma fé que ele nem sabia que tinha. O Espírito da fé entrou nele. E de um salto ele se pôs em pé. Aleluia! E foi assim em todos os lugares que Jesus chegou. Em todos os lugares em que ele encontrou um enfermo, um doente, ele o curou. Não existe uma passagem na Bíblia sequer. A Bíblia possui 4 evangelhos que contam a biografia de Jesus. Nascimento miraculoso pelo Espírito, todo o seu ministério, a sua morte e ressurreição. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos, tanto da Bíblia protestante quanto da Bíblia católica, ortodoxa. Os 4 evangelhos, irmãos, todas as pessoas que chegaram até ele para pedir cura, ou precisando de cura, todas elas foram curadas. Existem 41 passagens de que alguém foi curado por Jesus individualmente, ou uma grande multidão foi curada. A grande
verdade é que nessas 41 passagens, não existe uma pessoa sequer que não tenha sido curada. Todas as pessoas que foram até Jesus, com fé e pedindo cura, ele curou a todas elas. Todas elas, irmãos. Então ele também vai te curar essa noite. Porque talvez você esteja aqui, você esteja dizendo, eu acredito, eu sei que ele pode, mas eu acho que não é para mim, porque eu não mereço. Nunca foi sobre merecimento, sempre foi sobre o favor imerecido. Eu não merecia nem estar vivo, mas ele me favoreceu. Eu não merecia estar aqui, mas não é por obras, é pela graça, mediante a fé. E o texto que lemos, irmãos, Jesus ele repete o padrão dele. E qual era o padrão? Andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Amém. As doenças não têm a sua origem em Deus. Eu sempre, irmãos, arranha o meu coração quando alguém morre enfermo e alguém diz assim, Deus o levou. Ei, isso é mentira. Isso é tradição dos antigos, mas não tem nada a ver com a Bíblia. A vontade de Deus para o homem é que ele tenha uma vida longa e que ele seja recolhido ao celeiro como um feixe de trigo. Em paz descerá a sepultura. Não é a vontade de Deus, irmãos, que alguém morra aos 40 anos, aos 50 anos de enfermidade. Deus permite, mas não é a vontade perfeita dele. Amém. A vontade de Deus é saciá-lo-ei com longevidade. Eu gosto da versão que diz, o fartarei. Mas a saciá-lo-ei também dá um sentido bom. Quando você está saciado e você não aguenta mais comida. Já pensou? Domingo a gente vai almoçar na casa da mãe. Aquele tempero, né, da infância, e você come, tem bolo, tem sobremesa, você fica saciado, não aguenta mais nada, você diz, não, estou muito cheio. Essa é a visão de Deus para nós. Você vai viver tanto, saciá-lo-ei com longevidade, que você vai dizer, Senhor, eu já vivi o suficiente, eu já vi o suficiente, eu quero agora conhecer as moradas eternas. Eu quero agora ir para as mansões celestiais. Eu quero contemplar o mar de cristal, o rio de água viva. Eu quero ver o fruto da árvore da vida. Amém, irmãos? Eu creio que assim vai ser com a maior parte dessa congregação. Nossos cabelos vão ficar branquinhos. Nós iremos ver os filhos dos nossos filhos. E vai chegar um dia que você vai reunir a família, vai abençoar os seus netos, os seus bisnetos. Amém. Vai chegar um dia em que você vai fazer a última oração, a última refeição e vai dizer para os seus, eu estou indo para casa. Aleluia, porque muito melhor é estar com Cristo. Amém, irmãos? Mas Jesus também pode voltar antes disso. De qualquer forma, estamos no lucro. Amém? Então, repetindo o padrão, capítulo 8, versículo 14 do Evangelho de Mateus, Jesus entra na casa de Pedro e vê a sogra deste de cama. Diga assim, Pedro tinha uma sogra. Logo, Pedro era casado. Amém? E Jesus, quando entra na casa de Pedro, ele vê a sogra deste de cama com febre, irmãos. Ela tá com febre, está acamada, talvez estivesse com alguma virose. Febre sempre é sinal e sintoma de uma inflamação, de uma infecção. A Bíblia não fala qual era a doença que ela estava, mas o certo é que ela estava com algum tipo de inflamação. E o que Jesus faz? Toma ela pela mão e a febre tem que deixá-la. Tem que deixá-la. Alguém tocou nas orlas das suas vestes. Ele disse, alguém me tocou porque de mim saiu poder. De mim saiu virtude. A palavra no grego ali, que é traduzida para nós como poder ou virtude, é dunamis. O original, quando foi escrito, diz assim, dele saiu dunamis.
é de onde deriva a palavra dinamite. É um poder explosivo. Ele disse, alguém me tocou. Aí Pedro diz, Senhor, a multidão está te apertando, todo mundo te toca. Como é que você faz uma pergunta dessa, mestre? Jesus ignora, Pedro diz assim, alguém me tocou com fé. Eu estou parafraseando. Porque de mim saiu um poder explosivo, um poder curador. Amém? Então, quando ele toma a sogra de Pedro pela mão, irmãos, esse dunamis, essa virtude, esse poder curador, toca no corpo da sogra de Pedro. Talvez Pedro não tenha ficado muito feliz, né? Talvez a sogra dele não fosse uma boa sogra. Eu estou brincando. Pelo jeito, ela era uma boa mulher. Tomando-a pela mão, a febre deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ela se levantou e começou a preparar a janta, porque era de tarde e já estava anoitecendo. Ela se levanta e diz, não, vou fazer o cuscuzinho do Senhor, vou fazer o café do Senhor, vou fritar um peixe para o Senhor. Começa a servir ao Senhor. E alguém poderia dizer, né, o Espírito Santo é tão lindo, irmãos, porque alguém poderia dizer assim, não, ele só curou essa mulher porque ela era sogra de um apóstolo. Não, ele só curou essa mulher porque ela era sogra de Pedro. Deus cura, mas ele cura só alguns. Ele não é a vontade dele curar todo mundo, ele cura alguns que ele escolhe, os escolhidos. Alguém poderia dizer isso. Mas o Espírito Santo é tão lindo que o versículo seguinte diz assim, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E curou quem? Quantos? Todos. Todos os doentes. Não apenas alguns, não apenas a sogra de Pedro, não apenas o irmão que é santo, que merece, não, ele cura todos. E Mateus, irmãos, ele está escrevendo o Evangelho. Alguns estudiosos dizem que ele escreveu por volta do ano 60, 70, depois de Cristo. Depois do nascimento do Senhor. O certo é que é unânime que ele escreveu o seu Evangelho depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E ele aqui está pelo Espírito Santo lembrando do acontecido. Ele está lembrando deste dia, enquanto ele está escrevendo, ele está lembrando, eita, nesse dia ele entrou na casa de Pedro. A irmã fulana, a sogra de Pedro, estava doente, ele tomou ela pela mão, ela se levantou, começou a servi-lo. Ao entardecer, a cidade trouxe a ele os endemoniados, os enfermos, ele expulsou os espíritos, ele curou as enfermidades. Enquanto Mateus está escrevendo isso, irmãos, o Espírito Santo sopra no coração dele uma inspiração. Mateus se lembra da profecia de Isaías, Isaías 53, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías havia profetizado, e Mateus está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito, ele se lembra, ele diz, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Abra comigo agora lá em Isaías 53, aleluia, aleluia, aleluia. Hoje você vai aprender que naquela cruz, ele te livrou dos pecados e também das consequências do pecado. Naquela cruz, ele nos livrou, irmãos, do pecado e do fruto do pecado. Amém? A doença, você tem que entender, ela passou a existir depois que o homem pecou contra Deus. Repita comigo, diga: a doença é filha do pecado. Diga: o pecado é a sua mãe. E Satanás é o seu pai. As doenças, elas não provêm de Deus. As doenças, elas passaram a existir depois que Adão pecou contra Deus. E elas sumirão depois que Jesus, entronizado
no reino milenar aqui na terra. Amém. A Bíblia diz que aquilo que fere, que machuca, que causa dor, não jamais existirá. Então, quando o homem peca contra Deus, o pecado ele traz doenças, misérias, mazelas e maldições. Mas quando Jesus, irmãos, ele vence o pecado lá na cruz, ele torna todo aquele que for achado nele livre do pecado e da lei do pecado. Amém. E Isaías, no capítulo 53, e você talvez esteja aqui e não tenha o hábito de estudar a Bíblia e talvez não conheça, mas Isaías foi um profeta que viveu por volta de 700 anos, alguns dizem 600 anos antes de Jesus nascer. Foi esse profeta que profetizou que um dia um sinal seria dado, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías foi um dos profetas que mais profetizou sobre o Cristo, sobre o ungido de Deus, sobre o profeta que seria dado. Amém. E aqui no final do capítulo 52, a partir do versículo 13, e por todo o capítulo 53, ele está pelo Espírito Santo, ele era um vidente, ele era um profeta. O profeta, nos seus tempos, ele era também chamado de vidente, porque ele conseguia ver o que iria acontecer. E pelo Espírito Santo, ele está vendo aqui o servo do Senhor, o santo de Israel, o ungido de Deus, sofrendo. E, irmãos, quando você lê Isaías 53, junto com Mateus 27, Marcos 15, Lucas 24, 25, quando você lê Isaías 53, junto com o relato da prisão, crucificação e morte do Senhor Jesus, você fica abismado com tamanha, como é que eu poderia dizer? Similaridade. Amém? Como ele foi exato. Versículo 13 diz assim: vejam o meu servo, ele agirá com sabedoria. Ele está aqui vendo Jesus 700 anos antes. E ele diz: vejam o meu servo, ele agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Eu gosto de uma versão que diz que ele estava tão desfigurado que não se parecia com um ser humano. E lembre, Isaías está vendo aqui o sofrimento do Senhor. Desde uma noite antes, quando ele estava no jardim do Getsêmani, a sua alma estava tão angustiada, a sua alma estava tão abatida. Talvez você já tenha enfrentado um problema, ou talvez você já tenha ficado diante de uma situação tão difícil que a sua alma ficou angustiada, que você não conseguiu dormir à noite, que parecia que um peso de 1 tonelada estava sobre os seus ombros. Foi assim com Jesus. Ele pegou os seus 2 melhores amigos, na verdade, seus 3 melhores amigos, Pedro, Tiago e João. João era tão íntimo de Jesus que ele deitava a cabeça no peito de Jesus. Jesus gostava tanto de Pedro que tinha um cuidado diferenciado com ele. Sabia que ele era meio atrapalhado, meio afobado, e Jesus sempre cuidava diferente dele, porque ele era mais afobado mesmo. Então ele pega os seus melhores amigos, aqueles que ele confiava, aqueles que quando ele entrou na casa de Jairo, entrou lá no quarto para ressuscitar a menina morta, ele chamou Pedro, Tiago e João, eram os amigos de fé dele, eram os amigos íntimos dele: entrem comigo, vocês creem como eu creio. Então ele pega os seus amigos mais íntimos, ele vai até o jardim do Getsêmani, e lá, irmãos, ele está angustiado, ele está
tão angustiado, sentindo o peso do que vai acontecer com ele, que ele ora e diz: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu o beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele está dedicando a vida dele a Deus, ele está consagrando a vida dele a Deus. Ele sabia o que iria lhe acontecer, por muitas vezes ele alertou e ele avisou os seus discípulos que o Filho do Homem seria preso, machucado e entregue aos reis humanos para ser morto. Ele havia dito que, assim como o profeta Jonas havia passado 3 dias no coração de um grande peixe, o Filho do Homem passaria 3 dias no coração da terra. Então ele está ali no jardim angustiado e ele chega a suar sangue. Tamanha era a pressão nas suas emoções, tamanha era a angústia, a ansiedade querendo dominá-lo, a depressão querendo dominá-lo. E ele chega para os seus amigos, os amigos estão cansados, estão dormindo. E ele os acorda dizendo: vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora. E por 3 vezes ele vai até o Senhor e diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Isaías está vendo isso aqui, irmãos. Isaías diz: sua aparência estava tão desfigurada que ele tornou-se irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Versículo 15 do capítulo 52. De igual modo, ele aspergirá as nações. Aqui, para que você entenda, o sacerdote, quando ele sacrificava um animal a Deus, e o sangue daquele animal cobria o pecado dos homens, ele pegava aquele sangue e aspergia sobre o povo. E ele está dizendo aqui que, de igual modo, ele aspergirá as nações. O seu sangue vai purificar as nações. Os reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão. E aquilo que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza. Entenda, ele está falando aqui da crucificação. Amém. Porque Jesus era o mais lindo entre milhares. Ele era o mais belo, o mais formoso. Lembra que a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto? Imagina Jesus, irmãos. Ele tinha os olhos serenos, meigos. A sua face transmitia alegria. A sua presença trazia harmonia. Mas aqui ele está com os pecados dos homens sobre o seu espírito. Paulo, no capítulo 5, no versículo 21 da carta aos Coríntios, Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Isaías está vendo ele aqui nesse momento em que ele é pecado, em que ele é doença, em que ele é pobre. Isaías está olhando e está vendo um homem que parece que foi condenado por Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Você já viu uma cena tão feia que você esconde o rosto que você não quer ver? Ele estava tão desfigurado que algumas pessoas escondiam o rosto para não vê-lo. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. Nós não tínhamos em estima. Sabe, irmãos, quando ele desce do jardim do Getsêmani, eu não sei se você lembra da paixão de Cristo, da via sacra. Quando ele desce do jardim, ele diz: vamos, aí vem aqueles que irão me prender. Chega uma multidão com pau, espadas, varas. Judas o havia vendido por 30 moedas de prata. E aí chega aquela multidão. E Jesus diz: por que vocês vêm a mim com pau, pedras e espadas? Eu estive ensinando entre vocês. E a Bíblia diz, um dos evangelhos diz que quando ele fala, todos os homens caem. Em certo momento ele disse: ninguém toma minha vida, eu a dou.
Teve um momento que tentaram jogar ele de um precipício abaixo, os judeus, dizendo que ele havia blasfemado porque havia se comparado a Deus. Ele havia dito que era o filho de Deus. Aí os judeus disseram: como é que você ousa se comparar a Deus dizendo que é filho de Deus? Tentaram jogar ele de um precipício abaixo. A Bíblia simplesmente diz que ele passou entre eles e saiu dali. Ninguém podia tomar a sua vida. A morte só pode chegar ao homem porque o homem pecou. Jesus não havia pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Quando ele diz, eu sou, aqueles homens caem. Pedro logo puxa a espada, tora a orelha de um homem. Malco, o servo do sumo sacerdote, o que Jesus faz, irmãos? Mesmo nessa hora, o que Jesus faz? Ele pega a orelha, põe de volta na... Ele não tinha como se controlar, irmãos. Era o desígnio dele. Ele andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. E daquele momento em diante, ele é levado à casa do sumo sacerdote. Lá são apresentadas falsas testemunhas, dizendo que ele havia blasfemado contra a lei de Moisés. Então, lá diante da casa do sumo sacerdote, o sumo sacerdote diz assim: não irás te defender das acusações que te fazem. E ele fica calado. E a gente vai ver aqui que Isaías viu isso e disse assim: como um cordeiro mudo levado diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, o sumo sacerdote diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: tu o dizes. Então o sumo sacerdote fica revoltado e manda esbofeteá-lo. A Bíblia diz que eles vendam os seus olhos na frente da casa de Caifás e começam a solcar o seu rosto e dizer assim: tu não és o Cristo, então profetiza quem te bateu. A Bíblia diz que alguns cospem no seu rosto e o esbofeteia. Então ele toma uma surra, ele é espancado ali na frente da casa do sumo sacerdote. E eles decidem que ele deve ser morto. E Isaías está vendo isso aqui, irmãos, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Amém. Da casa de Caifás, ele é levado até Pilatos, você lembra? Ele chega diante de Pilatos, e os judeus acusando ele, dizendo que ele havia se proclamado como rei dos judeus, havia se rebelado contra César. E Pilatos está lá ouvindo as acusações dos mestres da lei, dos sacerdotes. E aí chega alguém no ouvido de Pilatos: eu trago um recado da tua esposa. A tua esposa diz: não te envolvas com esse inocente, porque essa noite eu sofri muito por causa dele. A mulher de Pilatos teve um sonho, não sabemos os detalhes, mas ela manda um recado para Pilatos. Pilatos fica um pouco assustado e diz assim a Jesus: tu não vais te defender? E ele fica calado. Isaías, vendo isso, diz assim: como um cordeiro mudo, levado diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aí Pilatos, em determinado momento, diz assim: tu não sabes que eu tenho autoridade para te libertar? É nesse momento que Jesus diz: tu não terias autoridade nenhuma, se do céu não fosse te dado. Quando prenderam ele, ele disse para Pedro: olha, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição legiões dos anjos celestiais. Você lembra de de Eliseu, quando orou para que Deus abrisse os olhos do seu servo? Um exército cercava a cidade. Eliseu disse: fica tranquilo, porque mais são os que estão conosco. Aí o empregado, o servo deles, assim: não, mas o exército nos cerca. Isaías diz: ó, soberano Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E de repente o moço vê um exército celestial, carros de fogo, anjos poderosos. E Jesus diz a Pedro: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e agora ele colocaria à minha disposição legiões dos seus anjos. Mas ninguém toma minha vida, eu a dou. Amém, irmãos? Pilatos fica abismado com aquele homem, ele fica intrigado com aquele homem, mas ele é convencido pelos judeus, para agradar os judeus. Ele lava as suas mãos e manda que 39 chicotadas romanas sejam aplicadas em Jesus. Bote na internet chicote romano da época de Cristo, e você vai ver alguns modelos. Alguns tinham nas suas pontas ossos afiados. Outros tinham pedaços de chumbo
ou de lata, de ferro, porque quando pegava nas costas, dilacerava. 39 chicotadas. Pilatos e Herodes tinham uma rincha. Então, quando Pilatos fica sabendo que Jesus era da Galileia, ele manda Jesus para Herodes, para agradar Herodes. Isaías, vendo isso, diz assim: os reis da terra se uniram. Nesse capítulo aqui você vai ler, Isaías vê isso e diz assim: os reis da terra se uniram. Com julgamento opressor ele foi julgado. E quando ele chega até Herodes, irmãos, ele ainda chega com uma túnica linda, cara, bonita. Os soldados tiram aquela túnica dele, jogam a sorte para ver quem vai ficar com a sua túnica. E ele está ali, despido, nu. Isso era uma vergonha muito grande na época de Jesus. Expor a nudez era uma vergonha gigante para o povo daquela época. E de repente ele está ali, despido. Os soldados herodianos fazem uma coroa de espinho, cravam na sua cabeça, o nosso couro cabeludo, ele incha rapidamente. Imagina aquela coroa de espinho cravada na cabeça dele, o couro cabeludo logo inchou, os hematomas surgiram, começou a latejar. Eles colocam uma vara, um cajado em sua mão e zombam dele, adorando ele, dizendo: tu és o rei dos judeus, e se curvam diante dele. Depois eles pegam aquela vara que está na sua mão e dão pauladas em sua cabeça. E de lá Herodes o entrega para a morte. Mas a essa altura ele já está tão machucado no seu corpo que ele não consegue levar o madeiro. É bem provável que Jesus tenha sido crucificado com aquela cruz que nós temos mesmo, a cruz assim. Mas os romanos tinham outro tipo de cruz. Mas é bem provável que ele tenha sido crucificado naquela cruz. E quando era-se crucificado naquela cruz, o prisioneiro levava apenas a travessão horizontal. Mas ele já estava porque a vertical já estava lá no lugar. Mas ele já estava tão quebrado, tão machucado, irmãos, que ele não consegue levar. Ele cai no caminho. E vem descendo um homem do roçado chamado Simão de Cirene. Um homem escuro, de pele negra. E os soldados o obrigam a ajudar Jesus. E lá no livro de Atos a gente descobre que esse homem mais tarde tornou-se um discípulo do Senhor. Aleluia! Que privilégio ele teve de aliviar por algum momento um pouco da dor do Senhor. E quando ele chega naquela cruz, irmãos, quebrado, desfigurado, Isaías está vendo tudo isso. Eu li uma vez sobre a crucificação romana e era realmente uma coisa terrível. Roma era um império que estava se estendendo. E quando eles conquistavam um povo, quando eles conquistavam um reino, eles reprimiam severamente toda e qualquer rebelião. E eles crucificavam, essa era a morte mais usada pelo império, porque eles crucificavam aqueles que se rebelavam ou desobedeciam a ordem do imperador, eles os crucificavam na porta da cidade. Porque o grito daqueles homens que estavam sendo crucificados ecoava em toda a cidade. E aquilo causava um medo na população de que elas não podiam se rebelar contra Roma. Era uma forma do jugo romano ser estabelecido. Então, há relatos de homens que quando iam ser crucificados, o ser humano, quando ele corre um risco de vida, ele passa a agir como um animal pelo instinto, muitas vezes. Então, alguns prisioneiros, eles se debatiam, eles gritavam, eles tentavam de todas as formas se desvencilhar do seu carrasco para fugir. Mas como um cordeiro mudo, irmãos, ele se entregou. E eu lembro de quando ele começou o seu ministério, antes dele ser batizado no Rio Jordão, João, o Batista, o profeta, vê ele vindo e diz assim: ali vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João também era profeta como Isaías, ele disse: ali vem o Cordeiro, que o próprio Deus vai oferecer em sacrifício pelo pecado dos homens. E Jesus está ali, irmãos, como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Os pregos são cravados em suas mãos, os pregos são cravados nos seus pés. E ele é levantado naquele madeiro. Na lei de Moisés diz assim: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro.
Era uma forma de morte terrível. Os judeus acreditavam que um homem que morria pendurado em um madeiro, ele era um amaldiçoado por Deus, ele era um maldito por Deus. Mas lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, Paulo explicando isso, diz assim: Ele nos resgatou da maldição, tornando-se maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E ele é suspenso naquela cruz. E as pessoas que eram crucificadas, elas não morriam pela hemorragia, elas não morriam por um infarto, elas morriam por asfixia, elas morriam por falta de ar. Suspenso naquela cruz, perdendo o seu fôlego. Aleluia. Eles, pais, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Alguém passa e zomba e diz assim: tu não és o Cristo? Pede a Deus que envie Elias para te libertar. Outro passa e diz: tu não és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Um ladrão que está crucificado do lado dele começa a zombar: ah, tu não salvou a muitos, mas nem a ti mesmo tu se salva. O outro, na face da morte, ele viu Deus em Jesus e repreendeu o ladrão e disse assim: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem justo nada fez para estar aqui. Ele olha para Jesus e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: ainda hoje. Isaías está vendo isso, irmãos, e veja o versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, eu, você, sua mãe, seu pai, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte. Você lembra que um homem rico chamado... Como era o nome dele? Esqueci agora. José de Arimateia, um homem rico que conhecia o Pilatos. Ele vai até Pilatos e pede para sepultar o corpo de Jesus. E Jesus é sepultado numa sepultura cavada na rocha. Só pessoas ricas possuíam um túmulo desse. E Isaías está vendo isso aqui e diz assim, ó: e com os ricos em sua morte. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido violência nenhuma, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. E o versículo 10, irmãos, ele é assustador e ao mesmo tempo maravilhoso. Ele é terrível e ao mesmo tempo magnífico. O versículo 10 diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo enfermar. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo enfermar.
Por que, meu Deus, foi da vontade de Deus esmagar Jesus e enfermá-lo? Você lembra de que quando ele está naquela cruz, pendurado, a Bíblia diz que do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. O meio-dia é considerado a parte mais quente e mais clara do dia. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, a hora da oração. Era a hora da oração para o judeu. Houve escuridão, trevas. Não existe relatos de eclipse lunar naquela época. Densas trevas cobriram toda aquela região. Não sei se todo o planeta. Mas a Bíblia diz que em Jerusalém, naquele dia, do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas. A Bíblia não diz, mas eu penso e acredito, que todos os espíritos malignos, que todos os anjos caídos, que todos os demônios que estão aqui nesse planeta, eles foram assistir aquele espetáculo público. Porque, afinal de contas, aquele homem era o único homem, desde Adão, que nunca havia pecado contra Deus. Afinal de contas, aquele era o único homem que foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Ele foi tentado com mulheres bonitas, com riquezas, com fama, com orgulho, com inveja, com ódio. Em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Aquele era o homem que havia subjugado as doenças. Aquele era o homem que havia subjugado os demônios. Aquele era o homem que a natureza o obedecia, o vento ouvia sua voz, o mar se acalmava diante da sua palavra, o pão se multiplicou. Aquele era o único homem, irmãos, que não havia quebrado as sagradas leis de Deus. Aquele era o único homem que a morte não tinha direito de tocá-lo. O pecado entrou no mundo por meio de um homem, por meio do pecado a morte, e a morte chegou a todos os homens porque todos pecaram. Mas a morte não poderia chegar àquele homem, porque ele não havia pecado. Então está Satanás e os seus anjos ali, e houve dessas trevas. Aquele era um espetáculo público. Paulo, falando sobre esse mesmo assunto, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou pecado por nós. Eu gosto da versão que diz: Deus o fez. Ele não apenas carregou sobre si, Deus o tornou, Deus o fez. Ele tornou-se um homem pecador. O seu espírito foi encharcado com o pecado e com a maldade do homem. Ele carregou sobre si as nossas doenças. O pecado dos homens foi colocado sobre ele, foi colocado nele, e ele tornou-se pecado. As doenças tomaram conta do seu corpo. Paulo também falando sobre isso, diz assim: conhecendo a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que por meio de sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ele era o dono do universo. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito seria feito. A Bíblia diz que por sua palavra todas as coisas estão sustentadas. Ele era o Senhor da glória, mas ele se esvaziou da sua glória, tomando forma humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava com Deus e ele era Deus, mas de repente ele nasce de uma mulher. Ele sente fome, ele sente frio, ele se sente cansado, ele sente sede. E ele está ali, pendurado naquela cruz. Paulo, falando sobre isso, diz assim: o pecado reinou por meio de um homem. Por meio de um homem, Adão, o pecado chegou a todos os homens, mas também por meio de um homem. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Romanos 5,17. Assim como o pecado entrou por conta de um homem, Adão, o pecado deveria sair por conta de um homem. Essa era a justiça divina. Um homem deveria cumprir as exigências da lei, teria um sangue sem mancha, sem culpa, sem ruga.
Era o sacrifício perfeito exigido pela justiça. E pendurado naquela cruz, as densas trevas estão ali. Ele junta um pouquinho de forças e angustiado. Ele agora era um homem pobre, ele agora era um homem doente, ele agora era um homem pecador. E ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Isaías, vendo esse momento, Isaías diz aqui no versículo 10, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo enfermar. João disse, esse é o cordeiro que Deus vai sacrificar para tirar o pecado dos homens. Pedro, em sua carta, capítulo 2, versículo 24, diz exatamente assim, e ele mesmo levou em seu corpo sobre os madeiros o nosso pecado, isso para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas somos sarados. Lá naquela cruz, irmãos, Deus o estava esmagando. Algumas pessoas não entendem e pensam que foi o diabo quem matou Jesus, e pensam que foi os nossos pecados quem matou Jesus. Não, foi Deus, irmãos, que o apresentou a si mesmo como uma oferta pela culpa dos homens. Os homens sacrificavam animais a Deus para que o sangue daqueles animais sem defeito, sem culpa, cobrisse o pecado dos homens. Mas Deus havia preparado um cordeiro antes da fundação do mundo para tirar a culpa dos homens. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E Jesus, nesse momento ali na cruz, ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? Ele agora está abandonado. E quem morre em seus pecados não vai para o céu. Quem morre em seus pecados desce para um lugar chamado Hades, sepultura, inferno, morada dos mortos. Ele morreu como um homem pecador, mesmo não tendo cometido pecados. E ele desce às partes mais profundas da terra. Ele cumpre todas as exigências da lei. Mas antes de morrer, irmãos, a Bíblia fala que ele deu um último suspiro. Que coisa linda. A Bíblia diz que antes dele entregar o seu espírito para ser julgado por Deus, antes de entregar o seu espírito a Deus, ele reúne as últimas forças do seu corpo, o último fôlego do seu pulmão. E ele diz uma palavra. E essa palavra faz com que o véu do templo seja rasgado. Ele diz, tetelestai. Na nossa língua significa, está feito, está completado, está consumado. O preço foi pago, o resgate está anunciado. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas Davi também era profeta, e um dos seus salmos, Davi escreveu assim, inspirado pelo Espírito, não abandonarás o teu santo no sepulcro, nem permitirás que o seu corpo sofra decomposição. Os judeus acreditavam que o corpo de alguém passava a se decompor ao terceiro dia. Davi, centenas de anos atrás, pelo Espírito, ele diz, tu não abandonarás o teu santo no sepulcro, nem permitirás que o seu corpo sofra decomposição. No sábado, ou na sexta tarde, tiram o seu corpo daquela cruz, ele ainda estava suspirando, um soldado vem, empurra a lança na sua lateral, fura a sua lateral, a Bíblia diz que sai sangue e água, ele é descido daquela cruz, José da Arimateia leva ele e o sepulta, dá um sepultamento digno a ele, e a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, no sábado não poderia ser feito isso, na sexta não poderia ter sido feita porque já estava escurecendo, e eles tinham que se separar para o sábado. Então no domingo pela manhã, Maria Madalena, mais algumas mulheres, pegam os perfumes, pegam as coisas para limpar, para perfumar o corpo do Senhor. E quando chegam naquele túmulo, a pedra está rolada.
elas veem um homem muito bonito, com a luz, um brilho diferente, e diz assim: esse homem deve ser o jardineiro. E perguntam: onde está o corpo do nosso Senhor? De repente um anjo sentado em cima da pedra aparece e diz assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Por 3 dias ele esteve no coração da terra. Por 3 dias ele esteve no inferno, irmãos, na morada dos mortos. Os judeus acreditavam, e até hoje se tem uma crença de que no núcleo da terra é o inferno. E a ciência já disse que o núcleo da terra, né, tem um magma, um calor infinito. Então tinha-se essa crença na época de Jesus, de que o coração da terra era a morada dos mortos. E por 3 dias ele esteve lá. Pedro disse que ele pregou aos espíritos em prisão. Paulo disse que ele levou cativo o cativeiro. Aleluia! Aquele que subiu, Paulo escreve aos Efésios, é o mesmo que desceu às partes mais profundas da terra. Por 3 dias ele esteve lá. Alguns afirmam que como ele morreu feito pecado, como ele morreu como um pecador, alguns afirmam que ele estava num lugar de tormento, assim como um homem rico. Lembra da história de o rico e de Lázaro? Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para um lugar de tormento, porque ele morreu em seus pecados. É muito provável que Jesus tenha sofrido nas partes mais profundas da terra, mas o certo é que ao 3º dia, no domingo pela manhã, aleluia, o Espírito de Deus, o Espírito Santo da verdade, o Espírito que pairava sobre a face das águas quando Deus criou todas as coisas, o Espírito Santo que veio sobre Maria e gerou no ventre dela um ente santo, o Espírito Santo que desceu sobre ele em forma corpórea de pomba quando ele foi batizado no Rio Jordão, o Espírito que o ungiu, o Espírito que o direcionou, o Espírito Santo de Deus, ele entra nas partes mais profundas da terra, ele entra na morada dos mortos e ele traz à vida o Santo de Deus. Aleluia! Ele agora não é mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele agora é o leão da tribo de Judá. Ele agora tem um nome que está acima de todo nome. João, quando subiu aos céus, ele disse: eu vi um livro, eu vi um rolo, e não se achou ninguém que fosse digno de desatar o rolo. Então eu chorava, até que um dos anciãos chegou até mim e disse: não chores, não chores, pois o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que vive, ele é digno de tomar o livro e desatar os selos. E ele disse: toda a autoridade me foi dada. Ele se levanta dos mortos triunfante. Ele aparece para aquelas mulheres. As mulheres querem abraçá-lo. Ele diz: não me toque ainda. Vá, avise aos meus discípulos. E a Pedro. Pedro estava angustiado. Pedro, na hora do medo, negou ele 3 vezes. Pedro sumiu para um lugar deserto, chorou amargamente, de remorso, de arrependimento. E Jesus, quando se ressuscita, lembra do amigo e diz assim: avisa os meus discípulos e a Pedro. Aleluia, que amor é esse, irmãos? 2 discípulos haviam abandonado Jerusalém, estavam voltando para a sua cidade natal. De repente, no caminho de Emaús, aparece um homem caminhando com eles. Jesus não se revela, os olhos dele foram escurecidos, eles não reconheceram Jesus. E Jesus se chega àqueles discípulos e diz: o que é que vocês estão falando? Os discípulos dizem: você não sabe o que aconteceu, o que se passou em Jerusalém, que um homem santo, justo, foi entregue pelos nossos líderes para serem mortos. E a Bíblia diz que Jesus mostrou nas Escrituras a eles que deveria ser assim. E quando chegou na entrada da cidade, Jesus se despediu deles e os saudou com aquela saudação que era comum dele. E aí os discípulos abrem os olhos e reconhecem o Senhor. E eles dizem um para o outro: não é bem verdade que quando ele nos falava as Escrituras, os nossos corações queimavam? Aleluia!
E aí ele aparece na casa em que os discípulos estavam escondidos. Os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Ele entra na casa, capítulo 22 de João. Ele diz: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Tendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Aleluia! Antes de ser levado aos céus e ser encoberto nas nuvens, ele juntou os seus discípulos e disse assim: vocês vão pelo mundo todo e vão pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem crê nesse evangelho que vocês pregarem, estes sinais vão acompanhar essas pessoas. Eu não sei você, mas eu acreditei. Eu criei no evangelho que os apóstolos pregaram. E existem sinais que me acompanham. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão línguas estranhas, loucura para os homens. Colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Mas existe uma promessa dele que me fascina. Existe uma promessa dele que me deixa, como eu poderia dizer, maravilhado. Um dia ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aqui tem mais que 2, aqui tem mais que 3. Estamos reunidos no nome dele. Ele está no nosso meio, ainda que não possamos vê-lo com os nossos olhos naturais, mas a sua presença ela é sentida por alguns. E aonde Jesus passou, aonde ele esteve, coisas sobrenaturais aconteceram, coisas milagrosas aconteceram. Essa não é uma noite comum. Eu estava orando hoje à tarde e eu disse: Senhor, que as minhas mãos sejam as tuas mãos essa noite. Que quando eu colocar as minhas mãos sobre os corpos doentes, a mesma virtude que tocou o corpo daquela mulher hemorrágica, toque no corpo dessas pessoas. Ou tu prometestes que os que crescem colocariam as mãos sobre os enfermos e estes ficariam curados. Tu sabes que eu creio. Tu sabes que em cada célula do meu corpo eu creio nessa palavra. Então usa-me essa noite no teu nome para tocar nos enfermos e eles serem curados. E eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero que a gente cante aquele louvor, o último. Enquanto isso, vem aqui na frente você que precisa de oração por cura. Vamos ficar de pé.